Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Como eu era mau aluno, péssimo aluno, eu me achei depois na obrigação, quando eu comecei a ter uma situação financeira boa, de ajudar a quem não pudesse estudar. Mas tu era mau aluno de ficar fazendo merda na sala? Não. Eu era nadador. Eu nadava pelo Rio Branco. E eu fazia parte da equipe de revezamento e outra sozinha de prova individual, de 50 de peito. E era o que eu queria fazer. Eu queria nadar. Cara, a vida te levou por uns caminhos muito sinistros. Eu repeti 3 anos, cara. É? Por causa do esporte? Não, porque eu não gostava de estudar. Entendi. Eu gostava de nadar e eu sou disléxico, né? Eu tenho muita dificuldade em ouvir 2 coisas ao mesmo tempo. E eu não gostava daquilo. Mas decora 40 páginas de roteiro toda semana. Você não me vê Não, mas eu decoro o que eu quero. Eu só escuto o que eu quero. Eu posso estar conversando com você, está falando... E tu tá em outro planeta. Mas em outro planeta, não tô nem aí. E as pessoas não percebem. A minha mulher percebe. É? Pô, volta pra terra, volta pra terra. Que a minha tá falando, sabe aquele... O Arthur, do BBB, que... Não, eu faço isso. Scooby. O Scooby. É. Não, Arthur não, o Scooby. Eu sei lá, eu não manjo porra nenhuma de bebê. Não, pra mim a mesma é que ele voava, ele ficava Ele parava parado no meio da frase e ficava assim, né? Parado. e Então, não às vezes... concluía, Igor. E sem maconha, né? Não, você não viu nenhum vídeo desse? Você não viu nenhum vídeo desse? Não. Virou meme pra caralho. Ele virava e falava desse jeito a frase dele, que virou mais meme, era uma que ele falava assim, bora fazer um... E parou, e todo mundo em volta assim, esperando ele falar, o quê? O que nós vamos fazer? Maneiro. E tu é desse, tu vai pra outro planeta com facilidade. Eu queria... Agora eu me perdi, agora quem perdeu fui eu. Não, a gente tava falando O sobre... Covid me deixou assim, a minha... Eu tava falando que era nadador, e aí por isso na escola era mais difícil, porque aí você só queria se dedicar à parte da natação. Exatamente, eu tinha 17 anos e eu ganhava medalha, sempre, graças a Deus, sempre ganhava medalha. Lá no Rio, tu... Não, em São Paulo, Ah, tá. São Paulo. Tá. Colégio Rio Branco, Tá. lá de São Paulo, daqui de São Paulo. Aí, com 17 anos, eu repeti pela 3ª vez, que eu ia fazer engenharia. Eu queria ser engenheiro. E eu fui o pau em física, química e matemática, logo de cara no primeiro ano. Como é que tu vai ser engenheiro? Nunca. Porque eu já escrevia escondido do meu pai para o rádio. Mas os teus textos eram aproveitados? Eram, só que meu pai não podia saber. Mas por quê? Pelo seguinte, eu tinha 16 anos de idade. E tinha um redator chamado Mário Santos, que ele fazia novela e escrevia humor também. E ele era um boêmio, ele era desquitado, morava numa pensão na Avenida Rio Branco. E ele me levava para a zona. Ele me levava para a zona. Visitou a Vila Mimosa? Ah, Hã? não, isso é em São Paulo. Não, esquece. Deixa pra lá. O que é? É que a Vila Mimosa é um puteiro Não, famoso lá no Rio, pô. Não, é aqui em São Paulo, é da rua Aimoré de Taboca, lá no Bom Retiro. Tá bom. Bom, e o Mário me levava para... Eu tinha 16 anos. Então, para o Mário poder entregar os textos, eu comecei a ajudar o Mário a escrever. Só que meu pai não podia saber que meu pai era diretor da rádio. Pra caralho, entendi. Entendeu? Ah. Aí eu fui sem ele saber. Quando eu repeti pela 3ª vez, eu disse, não, está na hora de eu trabalhar. Que eu tenho vergonha de ser vagabundo e meu pai pagar meus estudos. Eu sempre fui assim, sempre fui assim. Teu pai devia ficar puto pra caralho. Puto. Aí um dia, e ele era estourado, meu pai não era aquilo que aparecia na televisão, não, ele era estourado. Ele era muito rigoroso. Aí ele disse, ó, pai, nós éramos muito amigos, nós tínhamos muita intimidade. Tu tem muitos irmãos? Eu sou filho único. Ah, então, porra, aí isso explica um pouco, né? Não, e nós éramos muito amigos. Eu com 15 anos, 15 para 16 anos, o Simplício era um artista, ele tinha um caso com uma cafetina. Entendi.
Então, não sei se pode falar isso essa hora. Você pode falar o que você quiser. Se cara. quiser. Não, eu tô rindo porque foi muito engraçada a reação dele. Entendi. Cara, pareceu criança E ouvindo. meu pai... Estamos na internet, aqui não tem hora. É isso E aí. meu pai um dia chegou... Olha a besteira. Eu tenho até vergonha de falar. Eu viro. Cara, Não, a Cris não. Paiva faz piada de dar o rabo, cara. Porra, os caras não... Não, meu Tá pai, olha, meu liberado. filho. É muito perigoso você se masturbar na cidade, você pode pegar tuberculose. Caralho. Tinha aquelas coisas do passado. Você vai nesse endereço aqui, procura a Carmen. A Carmen era O A caso dona do dele. a estabelecimento. dona do estabelecimento. E você vai lá e eu pago no fim do mês. Então, Ele abriu uma caderneta na zona. Isso pra mim. não era zona, não. Não era. Zona era uma coisa, era rua, era um rendezvous. O que é rendezvous? Era um apartamento, um puteiro. É um apartamento de 5 quartos que você entrava, tinha as mulheres lá. E era lá que eu ia. Aí toda hora, pô, imagina. Nossa, eu me Eu achava tinha- muito indo na padaria pegar pão pra pagar no fim do mês, Igor. Olha aqui. Deu molinho, cara. Mas aí chegou uma hora e disse: olha, pai, não dá mais, eu quero estudar de noite para trabalhar durante o dia. Ele quase me matou. Ele não queria que você trabalhasse. Não, ele tinha o maior salário do rádio naquela época. Certo? E O de seu uma salário geração... não é algo que ia fazer diferença e ele preferia que você estivesse estudando. Queria que eu estudasse. Você vai trabalhar, não sei o quê. Falei uma série de besteira lá. E o que você vai querer fazer? Falei: eu quero trabalhar em rádio. Aí que o mundo caiu. Eu era gago. Sério? Primeiro, eu era gago. De falar assim, que eu cantava para poder depois falar direito. Caraca. Não, aqui, absurdo. nadador, Essa coisa publicitário, advogado. Gago. Olha, tá indo ótimo aqui, viu? A primeira coisa que ele me jogou na cara, ele disse: você é gago, vai trabalhar? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E o que é que você escreve? Eu digo: os seus quadros, por isso que eu escrevo qualquer um deles. Porque eu já escrevi pro Mário. Só que o Mário botava o nome dele. Escreve aí, sabe? Peguei a maquininha dele, escrevi um outro quadro. Ele pegou o telefone, ligou para o diretor da Rádio Nacional, que era Dermival Costa Lima, era o diretor da rádio, e falou: Costinha, assista amanhã o meu programa. E ele botou, era o programa diário dele, e ele botou no programa os 2 quadros que eu escrevi. Quando acabou o programa dele, o Costinha falou: Nobre, eu vi, e daí? Você viu aquele quadro, esse? Vi. Foi o Casalberto que escreveu. Eles, que eles eram amigos. Assim, eu frequentava a casa da Hebe, do Luiz Ramos, que era casado com a Hebe, que era dono da Rádio Nacional. Hoje é Rádio Globo, da TV Paulista. Tinha uns amigos fuderosos. Pois, Tinha. né? Tinha. Tem até Vitor hoje, Costa, Vitor Costa. Aí, ele disse: olha, vamos fazer uma experiência. Isso tu novão. 17 anos. Aí eu fiquei até o dia 1º de maio de 1954 escrevendo e queria trabalhar, só que tinha o problema da gagueira. Então, no dia 1º de maio, o Luiz Ramos, que era o sócio, um dos donos da Rádio Nacional, ele até foi meu padrinho de casamento, ele e a Hebe. Isso em 1956. Ele me deu o contrato e tal, e eu fui falar com meu pai. Pai, estou trabalhando, não sei o quê. E comecei, 3 dias depois, conheci o Golias. Dia Fez 4 parte de da tua maio. história por um tempão, que né? começou com meu pai. Aí nós começamos a trabalhar juntos, fazer show em circo. Com o circo, eu fui... Porque você é gago por insegurança. Igual o cara que rói unha, é insegurança. No momento... Porque a família, não meu pai, minha mãe, minha avó, mas os parentes diziam na cara que eu era burro, meu pai era inteligente, eu era burro, seu pai só tirava 10, só tirava 0. Seu pai era homem forte, você é magrinho. Pô, aquilo me detonava. E ser filho de um cara importante. Que eu odiava quando falavam, me chamavam de filho de Manuel de Nóbrega. Para mim era uma ofensa. Eu queria, e tenho orgulho de ser filho dele, mas eu queria ter meu nome.
Eu fui muito chato com essas coisas, eu sempre quis as coisas que eu tenho direito. E aí começamos a fazer show em circo, do circo fomos para televisão, e aí a vida foi que foi.